Olá, nós vamos aqui dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 10, quando Paulo diz assim, anteriormente, na semana passada, a gente terminou quando ele fala assim, quem nele crê não será confundido, E depois, ele diz que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, e aí tem uma frase também muito forte que é, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que lembra as palavras de Jesus quando diz, batei e a porta vos abrirá. Mas como poderiam invocar aquele em que não creram? Então essa invocação é uma invocação real, profunda, do coração. Invocar naquilo que eu acredito, aquilo que está realmente sedimentado na minha fé, naquilo, na esperança. E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador, Então aqui Paulo está falando, poxa, Jesus veio para transformar o mundo todo. O alcance que ele teve, a missão que ele teve é lá daquele pessoal, daquelas cidades vizinhas ali a Jerusalém, e é claro que isso foi se espalhando, mas é necessário espalhar mais essa semente para que ela alcance o mundo todo. Então, e como podemos pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam as boas notícias. Aqui no campo da doutrina espírita, é claro que a gente sabe que a boa nova de Jesus, ela se espalhou por nós, há 2000 anos. Então faz muitas encarnações que eu escuto ela de alguma forma, Seja no plano espiritual, antes de reencarnar, porque eu posso vir, para uma outra religião em que não se fale de Jesus. Mas a questão não é só a figura de Jesus, tal como a gente viu, mas e sim a sua mensagem, Lá como a gente percebe no livro A Caminho da Luz, a mensagem de Jesus, por meio dos seus missionários, esteve presente em todas as religiões. Então a gente conhece a mensagem, Desde a filosofia mais antiga. Vêm os missionários para nos falar, para nos orientar, Mas é preciso que a gente possa vivenciar mais e mais essa compreensão. E para isso é preciso que alguém pregue, que alguém distribua essas informações. Mas não obedeceram ao Evangelho. E aqui ele vai fazer uma série de citações de Isaías. Diz com efeito Isaías, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Então pregação significa justamente compartilhar a nossa experiência de fé, os nossos conhecimentos em relação a Jesus. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz. Também é uma citação. Até os confins do mundo, suas palavras. Mas eu pergunto, Israel não teria entendido, Eles tiveram essa informação. Está aqui refletindo em relação ao judaísmo. Moisés já dizia, eu vos enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência, e citarei vossa ira. Ou seja, aqui é uma autocrítica, do povo judeu. Eles têm acesso ao conhecimento, mas como também ainda vivenciam, grande parte a revolta, a desobediência, não consegue captar a grandeza, pelo menos não momentaneamente, da lição. Isaías ousa até dizer, fui encontrado por aqueles que não me procuram, tornei-me visível aos que não perguntam por mim. E a Israel diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, Paulo está colocando aqui o quanto o fato da gente ouvir a lição não quer dizer que a gente vai compreendê-la. Por outro lado, quanto mais a gente consegue vivenciá-la, mais a gente propaga ela com a nossa própria vida, A gente fala aqui na doutrina, o exemplo, ele arrasta. Então a gente pode trazer informações, os estudos, como a gente faz aqui, isso é muito bom, muito rico, Porque sedimenta na nossa razão a fé que a gente tem, A fé que a gente vai construindo e vai melhorando pouco a pouco. Mas, muitas e muitas vezes, a gente se fecha para isso. Então, quando a gente vê o exemplo de alguém, a gente fica mais tocado, Porque, psiquicamente, o exemplo do bem justamente desperta o melhor que tem dentro de mim, na minha casa mental, como diz o André Luiz, de me melhorar, essa busca por Deus, toca ali. E aí eu presto mais atenção, eu me identifico com essa pessoa, eu admiro, e assim a gente vai pouco a pouco vivenciando mais,
o que diz a palavra e essa transformação interna que a gente precisa viver. Mas a gente continua depois no capítulo 11. Até mais!